Boa tarde. Boa tarde. Ministro, o Marcelo Bielsa, na última entrevista coletiva, ele falou que uma das coisas que ele não quer que aconteça contra o Brasil, que aconteceu contra a Colômbia, foi a equipe dele perder o protagonismo em campo, ceder a posse de bola ao adversário e jogar no campo de defesa e não no campo de ataque. O que você está esperando desse encontro, desse confronto, diante de uma seleção que, ao que parece, vai ser muito diferente das 3 primeiras que você enfrentou? Estou esperando um jogo bastante difícil e as duas equipes procurando o protagonismo do jogo. Eu acho que tem a característica do Bielsa, que todo mundo conhece. A minha também todo mundo sabe qual é. Então tem tudo para ser um jogo bastante disputado. Maestro. Mais ou menos essa linha aí, Fernando. Os 3 primeiros jogos, naturalmente, quem tomou a iniciativa foi a seleção brasileira, sobre os conceitos de jogo. Amanhã eu acho que deve ser diferente, principalmente jogando em casa, a seleção com mais tradição, mais qualidade técnica, e talvez isso possa ajudar exatamente a seleção brasileira. Você vê dessa forma ou você acha que eles vão primeiro se defender ou vão fazer a marcação alta, ou procurar fazer com que o Brasil fique um pouco mais atuado? A gente tem que estar preparado para todas as situações, Júnior. Uma delas, talvez a mais previsível, seria uma marcação mais alta e com pressão. Mas aqui contra o Chile, eles marcaram pressão, mas não tão alto. Tiveram boa parte do jogo um certo protagonismo. Então a gente tem que esperar todas as situações. É um time bem treinado e muito qualificado. A maioria dos jogadores jogam em grandes equipes da Europa. Então, de fato, a gente espera um grande clássico amanhã. Diniz, Álvaro da Minhão, Rádio Santiago, você já tem a equipe definida? O time que treinou, colocou o colete, é aquele que vai atuar? Ao contrário, no caso o Carlos na lateral esquerda, no lugar do Arana, o Richarlison no banco, o Gabriel Jesus tendo oportunidade, está programado? Então, essa é a tendência do time, é essa que vocês viram aí. Com colete ou sem colete? Com colete? Então tá bom. Você quer surpreender. Boa tarde, as eliminatórias elas são uma competição muito longa, né? São 18 jogos, mas alguns jogos são muito emblemáticos, assim, né? E a gente ter o Uruguai e Brasil no centenário, ele é um jogo assim, que vale os mesmos 3 pontos que os outros jogos todos. Mas ele acaba tendo uma repercussão maior, um impacto maior. Você pensa assim também? Não, o futebol ele é feito não só de resultado. Existe o pragmatismo do resultado, como você mesmo disse, que vale 3 pontos, mas tem toda uma simbologia e o encantamento do futebol, o poder simbólico que ele tem de as pessoas. Então, um clássico que, pelo menos de grande rivalidade há 73 anos, desde a partida do Maracanã, da final da Copa do Mundo, de 1950, e tiveram grandes embates já. Então, a gente, de fato, tem esse brilho especial, jogar aqui no Centenário contra o Uruguai, e mexe com todo mundo, mexe com vocês da torcida, mexe comigo, mexe com os jogadores, mexe com o presidente. Todo mundo fica mais sensibilizado com esse tipo de partida, por conta que a história a gente não pode jogar fora, toda uma história que foi construída ao longo de tanto tempo. Hoje estão sempre ao vivo, estão ao vivo. Hoje é entrevista sob pressão, chegar perto aqui para entrar pelo microfone aí a pergunta. Fernando, o teu time, ou pelo menos aquilo que a gente viu de time até agora, ele tem 2 estreantes em posições que são em um setor. É uma coisa muito pouco comum, até do técnico ter essa necessidade. Que são os teus... Formar o time, qual foi o tipo de orientação que tu desse, pelo menos nos treinos, para ter esses jogadores, desde a parte emocional, para que eles não sintam uma estreia. Olha a maneira como eles vieram para a seleção, assim, uma coisa muito rápida, um processo muito dinâmico, não teve tempo de treino. O Gabriel Magalhães é um jogador que, embora com um pouco mais de experiência, mas ele agora é que está entrando também no time principal. Como é que faz para a tua defesa ter tranquilidade e conseguir ter um jogo coletivo de um nível que é o possível para quem se conhece há tão pouco tempo? A gente... Na questão do entrosamento, a gente procurou fazer tudo o que foi possível, em termos de treino, de análise de vídeo, e na parte emocional também, de dar confiança para os jogadores. Todos eles que estão aqui vestindo a camisa da seleção, eles tiveram que passar por um funil extremamente estreito. Não tem ninguém aqui por casualidade, nem o Carlos Augusto e nem o Ian Couto. O Ian tem uma trajetória muito grande de categorias de base aqui de seleção,
está fazendo um grande campeonato na Espanha, um jogador que estava monitorado já há muito tempo, e o Carlos Augusto também. Salvo engano, um jogador que teve interesse da seleção italiana para naturalizá-lo mais de uma vez. Então, são dois jogadores que merecem vestir a camisa da seleção, mostraram qualidade nos treinamentos. O Ian entrou muito bem no jogo contra a Venezuela e a expectativa é muito positiva sobre eles. Tenho a confiança de todos nós. Diniz, Marcel Júnior, Rádio Hits, Recife. Quais as lições que ficaram depois daquele jogo da Venezuela, que você pôde discutir com os atletas, cobrar deles, para modificá-las, onde vocês erraram, houve passe errado, houve talvez a marcação, algumas peças importantes que não jogaram bem. O que é que foi falado depois daquele jogo? Que lições vocês tiraram para melhorar para o jogo de terça com o Uruguai? Acho que a principal lição do jogo da Venezuela a gente tinha um jogo extremamente controlado, no sentido do placar estava 1-0, 1-0 vale 3 pontos. A gente achar de alguma forma que a gente poderia marcar de uma maneira com menos concentração e achar que isso não pode causar algum dano, que causa, e acho que foi o principal motivo da gente ter cedido o empate para a Venezuela. E praticamente foi a única bola que foi no gol com algum perigo, foi a que entrou. A gente teve muitas chances de ampliar o marcador, a gente não conseguiu, teve um pouco de interferência do próprio gramado, do calor no segundo tempo, mas se a gente tem mais concentração e mais consistência na parte defensiva, muito provavelmente a gente teria vencido o jogo. Eu já fiz. Você fez? Se quiser, eu faço outro. Não, obrigado. Diniz, tudo bem? Tudo bem. A gente viu no jogo contra a Venezuela, a bola passando muito pelos pés do Neymar. A gente vê no Uruguai aqui que o técnico também tem uma renovação e o técnico deixou de lado jogadores mais consagrados. Você, ao contrário, está apostando no jogador que foi referência nos últimos anos. Você vê ainda que há uma discussão se ele é realmente fundamental para a seleção. Você vê o Neymar como imprescindível para essa seleção, para esse ciclo de Copa do Mundo ainda? Não, com certeza. O Uruguai não tem o Neymar, e não tem o Neymar na idade que ele está e com a motivação que ele está para jogar. Nem o treinador do mundo abriria a mão do Neymar, com a idade que ele tem e com a fome que ele está. Uma coisa que vocês também, acho que valia a pena divulgar, tem os números do Neymar. Procurem saber quais são os números do Neymar nas eliminatórias. Os que me chegaram são que ele é o primeiro em quase todos os quesitos importantes para o atacante. É o primeiro em gol, primeiro em assistência, o primeiro em participação em gol, primeiro em drible, primeiro na nota do site especializado em fazer análise de jogador. Então, o Neymar, os números dele explicam ele está aqui. Então, e ele de novo foi decisivo, ele deu mais assistência pro gol. Assim, não tem essa pergunta, eu acho que ela não tem, na minha opinião, ela nem tem muito sentido. Eu já falei que o Neymar é um dos grandes jogadores da história do futebol brasileiro e do futebol mundial. E tomara que a gente consiga ajudá-lo a escrever a página mais bonita da história dele. O paralelo é prático, professor. A visão é minha, sem querer ser ofensivo. E pareceu contra a Venezuela que nós pecamos muito pelo preciosismo, muito de individualidade, e não tivemos a remate a longa distância da entrada da grande área, me pareceu. Se estiver errado, você pode me corrigir. Foi uma deficiência essa apresentada contra a Venezuela, que o senhor teve a preocupação de corrigir nos treinamentos visando o jogo contra o Uruguai? Não acho que teve preciosismo. Acho que a gente errou um pouco ali na tomada de decisão no terço final. Os jogadores não tiveram nenhum tipo de egoísmo. Talvez um lance que podia ter de fora da área, nesse sentido até não concordo, mas eu não vi em nenhum momento preciosismo contra a Venezuela. A gente errou, acho que a soma de duas coisas, um pouco de dificuldade do campo em momentos e um pouco de erro de tomada de decisão, de puxar às vezes o contra-ataque de uma maneira com mais amplitude, mais aberta. A gente afunilou muito os jogadores centralizando o contra-ataque e dificultava para terminar a jogada. Obrigado. Diniz, boa tarde. Renato Petros, TV Globo Sport TV. A gente sabe que é do jogo você tirar e colocar jogadores, você está tirando o Richarlison agora. Mas a gente viu também que ele acusou que sentiu, chorou no banco de reservas. Então, pelo seu lado psicólogo, o que você pretende fazer para não perder esse jogador, se é que você já fez? Como é que essa parte de conversar, aí, profissional como você, psicólogo, para não perder esse jogador? Então, você fala disso, eu não sou psicólogo, eu tenho formação em psicologia, né?
igual um jornalista que não trabalha com jornalismo. Eu não sou um psicólogo, eu sou uma pessoa que me interessa muito pelos jogadores e pelo lado humano deles, para saber o que está acontecendo. Eu acho que o Richarlison, ele contribuiu naquilo que ele pôde nesses jogos, principalmente os 2 primeiros jogos, ele teve chance de marcar, são bolas que naturalmente entrariam, talvez se tivessem entrado as bolas dele, daria um ânimo, porque quando a bola entra, isso te garante, às vezes, uma vitória, o mesmo fato só de marcar o gol já aumenta a estima, talvez, que ele precisasse naquele momento. Ele continua trabalhando, ele treinou bem todos esses dias, ele voltou para o Tottenham, ele teve uma melhora de rendimento também, é um jogador que vai estar sempre no nosso radar, e já tem uma história com a seleção brasileira, ele é jovem, e o momento que ele está passando é algo que quase todos os jogadores passaram, e ele tenho muita confiança que ele vai saber passar, e daqui a pouco ele vai estar brilhando no mais alto nível, que ele tem total condição para isso. Ainda na pergunta do Cardoso, alguns jornais têm chamado a adaptação dos uruguaios ao estilo do Bielsa como vertigem pura, como se eles estivessem desnorteados, ainda tentando se acostumar com essa coisa da pressão, da velocidade pelas laterais. Na tua opinião, o seu estilo se assemelha ao do Bielsa? E se sim, o quanto que uma seleção que propõe mais o jogo, diferentemente do que fez a Venezuela, muito fechadinha, pode ajudar o Brasil na sua partida amanhã? Eu acho que isso de ajudar ou prejudicar, a gente só vai saber na hora do jogo, não dá para fazer previsão. Depende de como as equipes vão se portar no campo e quem vai conseguir levar melhor no duelo do protagonismo. Não dá para saber o que é melhor e o que é pior. A Bolívia jogou mais atrás, a gente conseguiu furar o bloqueio, fazer 5 gols. A Venezuela, a gente teve chance, eles jogaram atrás. E a Venezuela, por que pareça, fez o gol não na hora que eles estavam atrás. No segundo tempo contra a Venezuela, eles jogaram taticamente da maneira mais contraditória possível daquilo que eles pretendiam, que era jogar explorar contra-ataque. Eles ficaram extremamente abertos, e a gente teve 5 ou 6 chances para fazer o gol, não era esse o plano da Venezuela. Então a Venezuela não ficou atrás o tempo todo. Ficou um pouco no primeiro tempo, e no segundo tempo, quando a gente fez o gol com 5 minutos, eles mudaram a postura e arriscaram muito mais, eu acho, do que eles gostariam. E naquele dia, que não é uma coisa normal, a gente não conseguiu aproveitar as bolas que a gente teve. Em relação ao jogo de amanhã, a tendência é ser um jogo com características diferentes taticamente, mas a gente não dá para saber o que é melhor, o que é pior. Eu estou assim, muito empenhado em fazer com que o Brasil consiga fazer o seu melhor jogo, a sua melhor versão, tanto para atacar quanto para defender. E em relação ao estilo, não sei se foi a sua primeira pergunta, acho que a ideia de ter protagonismo do jogo, acho que isso é muito claro, mas eu acho que a ideia tática de propor as coisas no jogo, elas não tem muita semelhança. Diniz, boa tarde, torcedor do Alfredo Veterinário. Diniz, a entrada do Carlos Augusto é um balanço defensivo com o Ian, que é mais solto, um pouquinho mais para frente, já que a primeira formação era com o Danilo, mais defensivo, e o Orlando mais solto, e o Carlos Augusto fortalece o lado esquerdo do Brasil, que é o lado que mais ataca. É mais ou menos isso? É uma pergunta muito inteligente, uma observação, tá? Muito pertinente. Tem a ver com isso, mas não é só isso. É um conjunto de fatores que faz com que o Carlos... E o principal deles é a segurança e a confiança que ele demonstrou nos treinamentos e nos jogos que a gente acompanhou dele pela Inter. Rodrigo. Diniz, Rodrigo do canal Vamos. O Eric falou sobre Brasil e Uruguai, a importância dessa partida. Eu queria falar sobre o estádio, o estádio Centenário, palco da primeira Copa do Mundo e palco também da Copa do Mundo de 2030. Quero saber o que significa para você estar treinando a seleção brasileira nesse estádio tão histórico. Qual foi o sentimento de entrar aqui hoje como técnico da seleção? E se talvez em 2030 você pretende ainda ser técnico da seleção brasileira? Porra, aí você tá me jogando lá para 2030, hein? Vamos tentar ficar vivo até lá primeiro. Depois a gente vê 2030 como é que vai ser. Mas assim, entrar, toda vez que vestir a camisa da seleção é um grande privilégio. E participar dessas partidas e desses cenários, como é jogar aqui no Centenário, para quem ama o futebol como eu, tem sempre um sabor muito especial, uma satisfação a mais que traz mais brilho para a partida e uma coisa diferente para quem gosta muito de futebol, como eu gosto. Então é muito bom poder estar aqui nesse estádio.
Tudo bem? Fala, Juliano. Boa noite. No Peru, o gramado não estava muito legal, vocês falaram sobre isso. O Cuiabá também não. Isso atrapalhou o time ainda que o Brasil jogasse em casa, né? Gramado e calor. Como está aqui? Porque me parece ser um fator bem importante para a maneira que você quer o time jogando. Daquilo que a gente viu aqui, dos gramados que a gente pegou agora, talvez seja o que vai reunir melhores condições. É muito difícil aqui na América do Sul a gente ter gramados como o europeu, daqueles que os jogadores estão acostumados. Mas do que eu senti no campo aqui, dos gramados, acredito que é o melhor. Esse é um fator que vai ajudar as duas equipes a jogar um bom futebol. O Uruguai é um time no comando do Bielsa que ele gosta muito também de jogar, de tocar bola, de acelerar o jogo, de ter bola no chão. Então vai ajudar o campo e sim vai ajudar o jogo. Tudo bem. Imagina que na cabeça do técnico sempre tem cheia de coisa para pensar. Como esta vez teve várias lesões dos jogadores. Ainda mais quando está pensando muito, quando precisa respirar um pouco, quando precisa te acalmar um pouco, tem alguma coisa para fazer seu. Amanhã um dos jogos que chama mais a atenção na eliminatória. Tem alguma sua superstição antes de jogar? Não tenho superstição. Acho que a gente tem que trabalhar muito, treinar, a gente tem feito e procurar entregar o melhor para a torcida brasileira. E em relação às lesões, aconteceram, infelizmente, um número excessivo de lesões nessa convocação que a gente teve. A gente tem jogadores para suprir as ausências. E quanto à maneira assim, de estressar, eu sou tranquilo aqui em relação a isso. A gente tem uma boa comunidade ali para se reunir, para conversar e deixar todo mundo à vontade para enfrentar os desafios. Eu batendo? Desculpa. Bom, que o me perguntou. Vamos lá. Diniz, são 3 rodadas de eliminatórias, e esse é a primeira eliminatória onde 65% das seleções vão à Copa. São 6 vagas e meio, 2/3. O que te agradou até aqui? O que te chamou a atenção dentro das seleções? E mais do que isso, de que maneira que esse formato permite fazer mais testes ou, por outro lado, pode desmotivar os jogadores, já que o Brasil tende a ter uma classificação um pouco mais fácil? É um pouco difícil responder essa pergunta, que para mim tudo é motivação. Eu estou estreando na seleção e isso é uma coisa que talvez lá na frente, uma hora se confirmar as coisas que você está dizendo, talvez venha a ser mais pertinente. Porque eu não tenho muito como isso. Então, estou fazendo exercício de imaginação. Porque para mim, o futebol assim, ele é uma coisa muito viva. Então, cada treino, para mim, desde que eu comecei minha carreira, ele vale Copa do Mundo. É uma coisa que eu me entrego completamente. Então, eu não tenho muito essa distinção. O fato de estar aqui jogando contra o Uruguai no Centenário, se fosse um amistoso, para mim já ia ser algo assim inacreditável, uma coisa muito forte. Então, eu preparo o time para fazer o melhor possível. Eles estão disputando e treinando como se esse time fosse para a final da Copa do Mundo. É o que eu posso te dizer. Se vai ocorrer desmobilização para frente, eu não sei. Tem que evitar esse tipo de coisa. A questão também de fazer testes, não passa nada pela minha cabeça agora, não estamos fazendo teste, estou colocando todo dia, tentando convocar os melhores e procurando fazer o melhor possível para a gente ganhar os jogos. Esse é o foco máximo agora que a gente está tendo. Esse trabalho das marcas, assim, a gente tem visto do estilo da seleção, é principalmente a movimentação no ataque, que acho que o jogador que a gente pode destacar o Rodrigo, caindo pela direita, caindo pelo centro, tentando se aproximar do Neymar e do Vini, quando a bola está do outro lado do campo. Eu queria que você falasse da importância do Rodrigo nesse sistema que você monta, e mais do que isso, o que já está ajustado e o que ainda precisa ser melhor coordenado, melhor ajustado dessas movimentações que fez na seleção.
Eu acho que todas as coisas que você perguntou, elas melhoraram, elas estão assim, em um processo de evolução e precisam de ajuste. Então, as movimentações, conforme a gente vai treinando e vai jogando e fazendo correções, existe uma tendência de melhora. E quanto ao Rodrigo, ele tem características muito particulares dele que se encaixa muito naquilo que eu penso de futebol. Ele é um jogador muito dinâmico, de muita mobilidade, de técnica extremamente refinada e muito talento. Um talento no sentido de fazer coisas que geram imprevisibilidade no adversário. Então é um jeito de jogar que, para as características do Rodrigo, cai como uma luva e é muito bom. A tendência dele aqui é de franca evolução, ficar cada vez mais à vontade e ter cada vez mais protagonismo. Ele é muito saudosista, com grupos que venceram, né? O Neymar, ele vem no seu quarto ciclo, o Marquinhos, no seu terceiro ciclo também. A gente vê que eles estão felizes. Hoje no treino, estava feliz, estava se divertindo, por mais que a opinião pegue sempre pesado com esses jogadores. A gente viu o Ian Couto e o Carlos Augusto ontem emocionados, falando sobre estar na seleção. O Carlos Augusto escolheu jogar para a seleção brasileira. Enquanto esse grupo está no futuro, se classificar para a Copa, pode vencer em 2026. Não, a fome é muito grande de todos eles. Esses que estão iniciando e esses que já estão. O Neymar está no quarto ciclo. Marquinhos, Casimiro, Alisson, no terceiro deve ter mais o Danilo também. Todos eles têm muito desejo de ganhar a Copa do Mundo. Foi muito frustrante a maneira que o Brasil perdeu as 2 últimas Copas, porque tinha potencial muito claro, tinha um trabalho muito bem feito, que tinha plenas condições de ganhar a Copa do Mundo. E eles têm muito desejo de vir aqui e de contribuir. E a gente vai fazer de tudo para ajudá-los para que esse sonho se concretize. Uruguay. Le quería pedir un concepto sobre 2 jugadores de Uruguay, Darwin Núñez y Federico Valverde, y qué importancia o valoración le da a los enfrentamientos previos entre Vinícius y Ronald Araujo en Real Madrid. Eu acho que os 2 jogadores são jogadores que jogam no mais alto nível do futebol mundial, como a gente tem aqui no Brasil, que tem todo o nosso respeito, e tem jogado muito bem, tanto nos seus clubes quanto aqui na seleção uruguaia. E esses enfrentamentos Barcelona e Real Madrid têm sido sempre muito duros. São 2 grandes jogadores, um defensor exemplar e o outro um dos maiores atacantes do mundo. Então é um duelo que se repete amanhã e vai ser por isso de se ver. Para o futbolero Diniz, boa tarde. Após o jogo contra a Venezuela, se falou muito sobre uma festa. O que opina você sobre isso? O que opina você disso? Sobre festa? Que festa? Falaram sobre isso a prensa internacional. O que você acha sobre isso? Mas uma festa fora do campo? Fora do campo. Eu não estou sabendo. Sabendo agora dessa novidade. Festa, convidar a gente. não teve isso, assim, não teve. Tem uns amigos seus de imprensa, é novidade. Eu não sei disso, não posso te responder que eu não sei. O que se trata? Fernando, buenas noches. Muito obrigado. Para usted que lo conoce, digamos, del fútbol brasileño, que no esté convocado a Suárez para la selección y que Jorge Arrascaeta, que es muy destacado en Brasil, comience en el banco de su, especialmente el tema de Suárez, que acá ha dividido mucho, no solamente a la prensa, sino a la hinchada uruguaya, es unánime a Suárez, pero la prensa está un poco dividida con esa. É difícil a gente opinar. Acho que o treinador do Uruguai tem as suas convicções e as suas decisões. Eu posso falar que em relação ao Suárez, é um jogador esplendoroso, talvez um dos maiores ídolos da história do futebol. E o futebol brasileiro está tendo a alegria de poder acompanhá-lo de perto. Ele está jogando muito bem até hoje no Grêmio. E o Arrascaeta, desde que chegou no Brasil, tem sido um dos grandes destaques também do futebol brasileiro. São jogadores que contam com o carinho do público brasileiro e com a admiração de quase todos. Obrigado, Diniz. Uau!